Política do dia no ar, mesmo neste feriado de sexta-feira em que vivenciamos a antecipação do dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, eu conto com a participação luxuosa, glamurosa de Edna Maciel, uma lady da comunicação. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Liv, você é um gentleman. Ave Maria. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você. Não menos glamuroso também, glamuroso. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna, João, todos os queridos telespectadores, uma ótima tarde. João, qual é o mesmo nome do teu município, João? Cidade onde você vem? Morro do Chapéu. João? Ixi, ele está sem áudio, mas o Eliezer me contou aqui que João Magalhães vem do Morro do Chapéu, não é isso, João? Isso mesmo, Lívio. Boa tarde. Audiência 100% em Morro do Chapéu para ouvir João Magalhães, nosso editor de política do Jornal O Dia, também chegando para o nosso quadro Política do Dia. Aquele abraço, João. Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos do nosso primeiro assunto, porque o governador Wellington Dias, em conversa com o presidente do Senado, pediu a inclusão dos governadores brasileiros naquele comitê que foi criado para a gestão da crise do novo coronavírus. Vamos acompanhar o que disse o gestor, o chefe do Executivo Estadual sobre o assunto. Concluímos agora a importante agenda com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Primeiro, o nosso reconhecimento do seu trabalho, e com ele aqui acertamos uma pauta importante: vacina com um ponto estratégico. Assim, sensibilizar o mundo para ajudar o Brasil nesse instante com mais vacina. Estamos pedindo uma agenda em conjunto com a Organização das Nações Unidas, ali com a OPAS, com a OMS para mais vacina. Também vamos trabalhar com o Reino Unido, esse diálogo com a Índia, esse diálogo com a China, com a Rússia, também acompanhando aqui com o Congresso Nacional junto à Anvisa, o Ministério da Saúde, para mais celeridade em mais autorização. Todo esse trabalho e preocupação do orçamento de recursos para condições de habilitação e sustentabilidade no atendimento aos doentes na nossa rede, não faltar insumos, e também aqui essa pauta federativa preocupado com o social e a economia. Uma importante agenda, e agora vamos trabalhar a agenda específica saúde e pandemia com o Ministério da Saúde. Mas aqui também dissemos da importância de que nesse Comitê Nacional tenha a presença de estados e municípios. Não é razoável sem a presença de estados e municípios. João Magalhães, Morro do Chapéu, quer saber, você concorda? Governadores e prefeitos devem participar desse comitê? Olha, Lívio, com certeza. Ficou até estranho a ausência. Não tê-los, é verdade. Ficou até estranha a ausência de representantes dos estados e dos municípios no comitê central. Inclusive, politicamente, o presidente Jair Bolsonaro cometeu um equívoco, afinal de contas, era, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade dele estreitar relacionamento com esses gestores. Ao repassar essa missão para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, obviamente, deu a oportunidade para o presidente do Senado estreitar esse diálogo com os governos estaduais e também com as prefeituras. Lembrando que, nesse contexto da vacinação, os estados são os responsáveis por receber as doses e encaminhar aos municípios, e os municípios, obviamente, estão lá na ponta aplicando a vacina no cidadão. Ainda em relação só a essa fala do governador Wellington Dias, queria destacar que ficou muito claro a necessidade do Brasil conversar com outros países, porque quando se fala em vacina, obviamente se fala com os Estados Unidos, com a China, com a Índia, enfim, com vários outros países. Então isso demonstra um pouco da dificuldade que o Ministério das Relações Exteriores estava tendo e da importância de um Ministério das Relações Exteriores bem alinhado a uma política internacional que dê chance, dê oportunidade ao diálogo com todos os países. Afinal de contas, hoje quem está precisando desse diálogo é o Brasil, porque precisa aumentar e muito a sua capacidade de vacinação. É uma análise minha, Edna Maciel, eu quero saber a sua opinião também. Eu acredito que, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro demonstra a sua falta de zelo, de experiência, de cuidados com relacionamento com governadores e com prefeitos. É uma oportunidade que Jair Bolsonaro perde de se aproximar desses gestores tão importantes, Edna? Poxa, Lívia, a gente tem marcado tanto aqui, pontuado tanto a questão de uma organização em nível nacional, de uma coordenação, de uma articulação melhor. E quando se toma um passo para fazer isso,
se dá um vacilo desse. É inadmissível, porque é como o João colocou, uma coisa, um gestor depende do outro, uma gestão depende da outra. Então, se você vai fazer um comitê nacional, vai organizar, fazer um plano, um planejamento, ainda que tardio, os governadores e os prefeitos têm que estar incluídos, sim. E a gente tem que se preocupar com essa questão que o governador falou aí, da questão de recursos, de aprovações, para que a gente possa tentar manter o que a gente precisa nesse momento com urgência, que são os insumos. Tanto temos falado nos insumos. E outra coisa que ele falou também, das relações exteriores, estamos vendo aí o ministro com a cabeça premium, né? Então, nós temos que observar esse relacionamento, porque a gente depende de um todo. São conjuntos de ações e nós dependemos, sim, dos outros países. Infelizmente, estamos nós pedindo, solicitando sobras e precisamos de apoio, sim, para que esses países liberem as vacinas, ou as que estão estocadas, ou as que ainda tem em excesso, né, como os Estados Unidos já está aí muito e muito na frente e poderá nos ajudar. Alguns países já acenam, mas para isso tem que ter diplomacia, boas relações, boas conversas. Mais uma vez, houve um vacilo aí por parte do presidente da República. Meu caro Eliezer Rodrigues, nós estamos diante de um comitê que realmente vai traçar políticas públicas de saúde nessa questão da gestão da pandemia do novo coronavírus. Mas é importante destacarmos para você de casa que tudo que for definido neste comitê vai ser executado por governadores e por prefeitos. Eliezer, esse tipo de decisão, excluir governadores e prefeitos, pode trazer uma consequência negativa para Jair Bolsonaro, que deve buscar a reeleição em 2022? Com certeza há uma consequência política no quesito eleitoral, se perde aliados. Agora, neste primeiro momento transparece um clima de acirramento, de tensão, de divergência, que é exatamente o que não queremos, o que não desejamos, o que não precisamos neste combate à pandemia. Prefeitos criam uma frente, governadores criam um fórum, um consórcio e, separadamente, o presidente da República cria um comitê, como se cada um estivesse em uma ilha, isolado, interdependentes. Ou seja, isso autossuficiente, digo melhor, isso realmente dificulta a união de forças, que é o que necessitamos neste momento. Porque o objetivo é um só, o inimigo comum é inimigo de todos, o novo coronavírus. João Magalhães, me diga aqui só uma coisa. Nós estamos observando já há algum tempo uma tentativa de aproximação entre partidos do centro, principalmente falando aqui, destacando o Partido Progressistas, à gestão do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido. João, você não acredita que essa seria uma missão do Centrão para este relacionamento com Jair Bolsonaro? Ensinar o presidente a se melhor relacionar com pessoas de quem ele pode depender tão breve? Olha, o próprio senador piauiense, Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão, porque é o presidente do maior partido que compõe esse bloco, Progressistas, já declarou, inclusive, para a imprensa que tem aconselhado muito o presidente Jair Bolsonaro. Precisa aconselhar mais. Aconselhado o presidente neste sentido do que o presidente precisa fazer para, obviamente, melhorar a sua articulação política. Em alguns pontos, parece que ele já vem até ouvindo, como a questão, por exemplo, no enfrentamento da pandemia, o presidente agora tem feito aparições públicas com o uso da máscara, fez aquele pronunciamento nacional tentando se vender como o governo federal grande responsável pela aquisição das vacinas, enfim. Mas do ponto de vista realmente desse diálogo, o presidente ainda não ouviu completamente, porque, de fato, ele não tem feito muito esforço para se aproximar dos chefes estaduais. É bom lembrar que, quando a gente fala de governadores, a gente tem pelo menos uns 3 que já se colocam também para esse cenário de 2022. No caso, o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador da Bahia, que é do Partido dos Trabalhadores também, gosta de colocar seu nome à disposição para 2022, enfim. Sem dúvida nenhuma, o presidente precisa avançar nessa sua capacidade de diálogo com os estados. Rafael, por gentileza, puxa aí para a gente o material do deputado Flávio Nogueira, porque o deputado federal piauiense pelo PDT, Flávio Nogueira, defendeu a criação de um gabinete pós-pandemia para articular políticas públicas para recuperar os impactos. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar sobre esse assunto. Um grande problema que nós temos hoje, depois da pandemia, é o seu pós.
Eu fiz ver isto ontem na Comissão de Seguridade Social, na presença do ministro da Cidadania, o deputado João Roma. São muitas pessoas sequeladas devido às internações por coronavírus, como sequelas cerebrais, sequelas pulmonares, sequelas de traqueia, estenose de vida, intubação, enfim, uma série de sequelas que põe inativo essa pessoa para o trabalho. Portanto, são pessoas que não podem mais ter a sua atividade laboral, que pessoas, portanto, que têm a necessidade do Estado brasileiro estar cuidando delas. E é necessário que já haja um estudo, começar agora a formar um gabinete pós-pandemia, para que não seja tarde, para que não venha acontecer como aconteceu com as vacinas ou com a vacinação, que demorava a pensar e organizar e as vacinas estão atrasadas. As consequências da pandemia, da pós-pandemia, são enormes. Não vamos pensar somente no quadro atual, mas naquilo que pode acontecer pós essa pandemia que nós estamos pedindo que termine, pelo amor de Deus. Aí realmente uma decisão bastante pertinente do deputado Flávio Nogueira. Esperamos que os nossos outros parlamentares o sigam. E nós estamos clamando mesmo, como disse o doutor Flávio aí, por providências, e nós estamos clamando por providências agora, e temos que pensar nesse pós mesmo, temos que pensar no pós em vários aspectos. Primeiro porque, mesmo quem se cura, a pandemia deixa sequelas, e as sequelas têm que ter tratamento, e tem que ter especialistas, profissionais à disposição, hospitais, clínicas, enfim. Tem também a questão econômica, porque a gente sabe, embora a gente esteja falando e sempre falou aqui em lockdown, Eliezer, João Magalhães e Lívio, a gente sabe o impacto que vai causar na economia, que já está causando, então nós temos que estar preparados, porque no pós-pandemia, infelizmente, continuaremos com esse quadro de pessoas precisando de uma cesta, precisando de emprego. Então, eu acho que é muito bem pensado e que nós todos temos que pensar em todos os setores no pós-pandemia, porque o país e o mundo nunca mais serão o mesmo depois dessa pandemia. E como eu sou muito positiva, eu acho que ele poderá até ser melhor, tanto na questão social, psicológica, mas ele tem que ser melhor também nessa questão de estrutura, de distribuição de renda, de igualdade entre todos. Em um contexto em que agora, um ano após a explosão da pandemia do novo coronavírus, foi se proposto um comitê de gestão desta pandemia a nível nacional, e também em um contexto de mais de 300 mil mortes, é que se toma realmente a decisão de se criar um comitê de gestão, esta antecipação, olhar já com cuidado para esse contexto tão delicado, né, Edna, tão complexo de pós-pandemia, é algo que realmente nós esperamos dos nossos políticos, que venha em tempo. Vamos agora voltar para a nossa política feita em Teresina, porque vereadores da capital do estado do Piauí defendem a antecipação desses feriados, conforme decisão da Prefeitura de Teresina. Entenda os motivos na reportagem de Eliezer Rodrigues. Após o governo do estado antecipar 2 feriados para prolongar o decreto de lockdown, vereadores de Teresina defendem a antecipação de feriados na capital. Tudo que venha a garantir esse lockdown mais emergencial é uma garantia de que possamos preservar vidas em nossa cidade. E isso é o mais importante. Quanto à questão da economia, um retorno seguro, a garantia de que as pessoas possam voltar. Nós estamos há 1 ano nessa situação. 1 ano por conta de quê? O retardamento sempre das normativas para que possa acontecer algo como essa questão do lockdown, onde as pessoas fiquem em casa, possam passar os seus 12, 14 dias e assim garantir que possa se retornar com um pouco mais de segurança, com os leitos mais descolapsados e, acima de qualquer coisa, com mais vacinação para as pessoas que mais precisam nesse momento, que são as pessoas mais idosas. A Câmara pode até realizar uma sessão extraordinária para aprovar a matéria. Não há dúvida, essa casa aqui é o palco das discussões para que se possa trabalhar muito mais pela cidade. Não tenho nenhuma dúvida que se vier para essa casa, nós faremos uma ou 2 ou 3 sessões, o que for preciso para ajudar a cidade. E o presidente da Câmara de Vereadores, Jeová Alencar, vai convocar os parlamentares para uma sessão especial na próxima segunda-feira, dia 29 de março.
O objetivo é analisar a antecipação do feriado pelo aniversário de Teresina, comemorado em 16 de agosto, para a próxima terça-feira, não é isso? Dia 30 de março. A convocação foi necessária, já que as sessões na Casa Parlamentar ocorrem apenas às quartas-feiras, desde o início da pandemia do novo coronavírus aqui na capital do estado do Piauí, é o fortalecimento do medo com essa questão da pandemia. A medida faz parte de uma série de ações para se aumentar o isolamento social. É isso mesmo. Então, observamos aí a agilidade do Poder Legislativo em endossar a mensagem do Poder Executivo que cria esse lockdown prolongado, que antecipa, no caso, o aniversário de Teresina, comemorado tradicionalmente no dia 16 de agosto. O presidente Jeová Alencar chegou a afirmar, como vimos aí, que se fosse necessário, realizaria uma sessão extraordinária, e assim vai ser, na forma virtual, porque o momento exige essa agilidade para andar em compasso com aquilo que já foi decretado pelo governo do estado. É o tipo de exemplo que queremos aqui elogiar e torcer para que se repita. Autoridades estaduais, autoridades municipais em acordo contra a pandemia. Minha cara Edna Maciel, você falava no seu último comentário de que você é uma mulher positiva, que realmente aguarda e prospecta uma evolução na sociedade após esse contexto pandemia. Como é que você avalia, Edna? Nós estamos diante aqui de uma decisão, no caso do Dr. Pessoa já tinha se manifestado várias vezes, de que era contra essa questão de um lockdown, que era contra do fechamento do comércio por períodos maiores. Já estamos vivenciando quase como certo um período de 10 dias de fechamento aqui na capital do estado do Piauí, caso particular que estamos debatendo neste exato momento. Como é que você avalia esta capacidade ou esta postura de gestores públicos falarem uma coisa, mas quando percebem que esta coisa talvez não seja o melhor para a sociedade, voltam atrás? Ora, é assim que tem que se fazer, porque errar ou ter um olhar diferente, todos nós podemos ter. Opinar, comentar, é como a gente diz aqui mesmo, e é a nossa função. Nós opinamos, comentamos, falamos de diversos assuntos, mas você que está em casa e os nossos colegas têm o seu olhar e a sua orientação. Ninguém é dono da verdade. Agora, a ciência realmente e a Organização Mundial de Saúde e as pesquisas, eu continuo batendo na tecla, é a nossa maior referência. Então, toda ação, mesmo que você... E é positivo, né? Quando você reconhece que não é bem assim que você deve agir, que a gestão não está legal, que a orientação não está boa e não está favorecendo a quem mais interessa, que é a comunidade, quem te elegeu, né? Que é o público, são os eleitores, vale sim e muito voltar atrás, pensar um pouquinho e tomar uma decisão reta. E agora, lockdown, retiro social, a nomenclatura que quisermos dar, mas se recolher, ficar mais em casa, quem puder ficar mesmo em casa. Ontem eu estava vendo uma campanha muito bonita que diz: não é tempo de festejar. Então, como é que as pessoas querem ir para a rua, se juntar para beber, para comemorar, para conversar? Não é tempo, vai haver esse tempo, a gente espera que haja esse tempo. Então, Lívio, eu vejo muito, assim, de uma forma muito positiva, quando as autoridades, os gestores ou qualquer um de nós vê que errou, né, e reconhecer o erro ou analisa melhor e toma uma decisão. Muito bom, não só no dia 16 de agosto, mas em todas as datas em que, se puder, em nível estadual, municipal, ser antecipada para que a gente fique mais tempo em casa e possa baixar essa curva, reduzir esses números, melhor. João Magalhães, já está com algum tempo, desde que nós estreamos a nossa O Dia TV, eu tenho abraçado uma causa particular com Eliezer Rodrigues, também com você, João Magalhães. Nós temos falado sobre a necessidade de termos um novo perfil dos nossos políticos, um perfil renovado, um perfil mais maduro. Na sua opinião, João, nós estamos diante, por mais que seja a passos pequenos, a uma velocidade de tartaruga, mas nós conseguimos observar uma mudança ou até um rumo à maturidade política que nós desejamos tanto para os nossos agentes políticos aqui no estado do Piauí? Ou você acredita que ainda está um pouco longe, João? Olha, Lívio, acredito sim que realmente a gente ainda está longe de ter o perfil que a gente espera da política, não só dos gestores, mas obviamente a sociedade precisa avançar muito e a gente até torce e espera para que a pandemia tenha esse lado positivo, que é fazer com que os nossos líderes, os nossos representantes tenham essa capacidade maior de refletir sobre realmente seu papel na sociedade. Agora, falando especificamente a decisão de juntar um verdadeiro feriadão, né? Porque são 10 dias
feriado prolongado, a gente espera realmente e lembra que isso só está sendo feito exatamente por conta da necessidade que há de garantir maiores condições de isolamento social, de distanciamento social. A situação realmente não está para ser, não está para brincadeira, não é tempo realmente de comemorar, porque, afinal de contas, a realidade hoje é a de um sistema de saúde colapsado, não só no Piauí, mas em vários outros estados. A fila de pacientes esperando por um leito de UTI, que é aquele serviço de alta complexidade realmente, mais de 6 mil pessoas. Portanto, a gente espera também compreensão por parte da sociedade de que esse feriadão prolongado, na verdade, é para que as pessoas mantenham, sem dúvida nenhuma, todas as condições de isolamento e distanciamento social. Eliezer Rodrigues, quero também destinar a você essa pergunta. Você acredita que nós estamos, se é que estamos, e em que ritmo estamos na busca sobre essa maturidade política que é em nossa sociedade piauiense? É importante, pelo menos nesse ano, já que não vai haver campanha eleitoral, disputa por votos e que a situação de saúde pública e econômica são críticas, pelo menos agora, nesse momento, não se acirrar os ânimos, mas entrarem em consenso, terem a maturidade suficiente para seguirem unidos. E que, a partir de então, com essa experiência, nas próximas crises que virão, porque, infelizmente, a dinâmica social e do andamento de tudo, muitas vezes termina em uma crise, das próximas crises, sejam de quais natureza for, que os gestores tenham sempre essa maturidade de estarem cedendo no momento necessário, contribuindo da forma necessária para se solucionar os problemas sociais. Assim seja. Vamos aqui para outro assunto, Rafael, por gentileza, sobre o Evandro Ide para a gente, porque outro assunto que foi debatido lá na Câmara Municipal de Vereadores nos últimos dias é sobre um pedido para a criação de um auxílio emergencial no valor de R$ 500 para famílias em situação de vulnerabilidade social. No caso, o vereador Evandro Ide também fala sobre a situação do PDT, que é o partido ao qual ele está vinculado, de olho já em 2022. Vamos acompanhar. O pedetista apresentou 2 indicativos de projetos de lei voltados para a assistência alimentar de famílias teresinenses que estão em situação de vulnerabilidade social. O primeiro sugere que a prefeitura conceda um auxílio emergencial. Aquela pessoa, aquela família que tenha, por exemplo, uma renda per capita menor que 1/3 do valor do salário mínimo, que esteja já inscrito nos programas dos cadastros do CRAS, do Centro de Referências do município de Teresina, que não tenha nenhum emprego formal, que não tenha nenhuma relação, nenhum vínculo com nenhum instituto de seguridade social, teria direito a receber esse auxílio que a gente estipulou, sugeriu ao prefeito municipal no valor de R$ 500. Esse indicativo foi lido aqui na casa, encaminhado, vai ser encaminhado ainda para a Prefeitura Municipal, para o prefeito avaliar e verificar a possibilidade ou não de fazer essa implantação. Legalmente isso é viável, resta saber se o município tem condições financeiras para poder estar aplicando essa medida, encaminhando esse projeto de lei para cá, para casa votar. O segundo indicativo faz a conversão do pagamento de multas em cestas básicas. Aquelas multas provenientes do descumprimento dos decretos municipais em virtude da pandemia, o valor financeiro pecuniário seria convertido em doação de cesta básica para o município de Teresina. Por quê? Porque o município, através da sua Secretaria de Assistência Social, faria a distribuição em toda a cidade para aquelas famílias que mais precisam, com acompanhamento, lógico, dos CRAs que tem em toda a região da cidade. O PDT já tem um planejamento claro para as eleições gerais e estaduais do próximo ano. O partido apresenta um nome como pré-candidato à presidência da República. E para as disputas de deputados estaduais e federais, a sigla traça metas. Estamos trabalhando fortemente nisso, juntamente com toda a equipe que faz o PDT, com todos aqueles partidários que estão unidos juntos para fortalecer o partido, para levar o nome do partido do nosso candidato a presidente da República, que é Ciro Gomes, em 2022, e fazendo uma chapa completa de candidatos a deputados estaduais e deputados federais. Esse é o nosso foco para 2021. Conseguir fazer tudo isso, organizar para entrar 2022 com isso já praticamente desenhado. Nossa meta é fazer um deputado federal e de 2 a 3 deputados estaduais. Vamos dar uma segurada da parte social dessa reportagem. Eliezer, PDT de olho em 2022, assumidamente traçando metas, revendo planejamentos, porque o ano se aproxima
e o partido quer mais visibilidade e mais presença nas casas parlamentares. Correto. O PDT ele vivencia uma situação bastante particular. Tem um deputado federal e um deputado estadual, Flávio Nogueira e Flávio Nogueira Júnior, respectivamente. Agora, eles fazem parte do PDT apenas no aspecto formal, na ficha. De fato, se comportam como se fossem do Republicanos. No Republicanos, do pastor Gessivaldo Isaías, deputado estadual, os deputados, tanto Flávio Nogueira Pai como Flávio Nogueira Júnior, já dão as cartas, já articulam, já alimentam suas bases, já se projetam contando com a militância do Republicanos. Então o PDT realmente não pode mais contar com esses deputados. Tem a participação, a contribuição do ex-prefeito de Timon, Chico Leitor, como presidente estadual, Evandro Ide como presidente municipal, precisa reorganizar a casa, segurar a militância, realmente consolidar o partido para que na próxima eleição, ou na eleição do próximo ano, venha a conquistar esses cargos proporcionais e, quem sabe, deixar uma contribuição de peso para a disputa majoritária. Não desfavorecendo o nome do ex-prefeito de Timon, Chico Leitor, que é realmente o interventor, que está neste momento na presidência do Diretório Regional aqui do Estado do Piauí do PDT, João Magalhães. Mas você acredita que faz falta um nome de peso, com perfil, com a cara do Piauí, à frente do PDT, para, de certa forma, realmente reavivar o partido? Sem dúvida nenhuma. É bom lembrar que o PDT é um dos poucos partidos no Brasil, já que no Brasil tem mais de 35 partidos, que possui substância ideológica, né? O PDT é um partido que sempre foi muito ligado a questões trabalhistas, a questões democráticas, enfim, com uma atuação e um olhar na área social muito amplo. Então, obviamente, que a gente tem hoje, nesse cenário, dois grupos dentro do PDT que a gente pode comparar como é que vai ser o partido. Um grupo está no PDT, mas já obviamente, dentro de um grupo político fora do partido, que é esse que o Eliezer acabou de citar, dos deputados Flávio Nogueira, né? Flávio Nogueira Pai, Flávio Nogueira Filho. O outro grupo é esse liderado pelo vereador Evandro Ide, e que, sem dúvida nenhuma, é um grupo que está ainda em formação. É preciso, realmente, a gente esperar para ver se o vereador Evandro vai ter a capacidade de articular o desafio. A meta é ousada. Obviamente que eleger um deputado federal, eleger 2 deputados estaduais, não é tarefa fácil, principalmente nesse cenário que a gente tem, onde os partidos realmente estão, de certa forma, tendo que se esforçar bastante para manter seus quadros, até porque a tendência agora, realmente, lá no Congresso, é de manter o fim das coligações entre partidos. A presença de um líder maranhense no diretório estadual, na condição de interventor, sem dúvida nenhuma, prejudica a sigla, porque, de fato, para comandar um partido em todo o Piauí, o ideal, sem dúvida nenhuma, é que fosse o nome que conhecesse a política estadual, que conhecesse a realidade piauiense, que fosse próxima dos líderes regionais, na região de Bom Jesus, na região de Corrente, na litorânea, na região de Picos, ou seja, sem dúvida nenhuma, o PDT sofre com esse tipo de questão, e também, e principalmente, fazer uma avaliação de quais os líderes vão ficar na sigla e quais líderes regionais vão acompanhar o deputado Flávio Nogueira. Esse é um trabalho que vai dar, sem dúvida nenhuma, uma dor de cabeça para quem está comandando esse processo, e é claro que este líder, sendo um político alheio à política do Piauí, embora seja vizinho aqui e conheça a realidade política, mas não vivencia a política piauiense, isso, sem dúvida nenhuma, prejudica a consolidação do partido, das estratégias do partido para o ano que vem. Só para encerrar um pouco esse meu comentário, dizer que foi uma surpresa, uma certa surpresa, o vereador Evandro Ide falar já do nome do Ciro Gomes, porque, afinal de contas, a gente sabe, obviamente, que Ciro Gomes é o nome do PDT para 2022, mas até então ele, enquanto presidente do Diretório Municipal de Teresina, ainda não tinha demonstrado essa sintonia toda com o Diretório Nacional através do nome do presidenciável Ciro Gomes. Lívio, só para não perder esse ponto importante que você colocou acerca de nomes, o vereador Evandro Ide me confidenciou nessa conversa que já tem, sim, escolhido a dedo nomes de peso para convidar, estar articulando para trazer esses nomes ao partido. Mas que, naquele momento da entrevista, não adiantava eu perguntar porque ele não ia revelar esses nomes naquele momento. Aliás, um deles que deve voltar ao partido
é o deputado estadual Ziza Carvalho, né, que na última Olha eleição só. o Partido dos Trabalhadores, mas é quase certo que ele retorna ao PDT. Ziza que tem realmente raízes políticas no PDT por conta do pai dele, que realmente teve uma ligação muito forte com o partido Biraci Carvalho. Fugiu o sobrenome. Tinha raízes muito fortes no partido, sempre foi ligado ao partido e agora também já ouvi essa articulação de uma possibilidade de realmente reatrair o deputado Ziza Carvalho para suas origens políticas. Edna Maciel, Edna, que é a responsável pelo nosso jornal ter audiência no estado do Rio de Janeiro. Quero saber a sua opinião, Edna, porque nós começamos essa reportagem falando sobre a possibilidade de criação de um auxílio emergencial de R$500 por parte da Prefeitura Municipal de Teresina. Ajuda válida, não é, Edna? É sim, a gente sabe que essa quantia é uma quantia reduzida, né? É o que se pode agora no momento, mas é uma ajuda válida. Quem tem fome tem pressa. Quem tem necessidades tem pressa, né? A gente sabe que além da barriga doendo, né? Além da fome, tem também ir e vir, né? Tem também celular, tem estudos, tem outras. A gente tem que pontuar, porque energia, são tantas água, necessidades, tem tudo, né? Mas as pessoas estão querendo primeiro poder se alimentar, né? Ela se alimentando, ela vai ter chance de correr atrás do prejuízo, de fazer um bico, até de se movimentar melhor. Então, R$500 já vai dar para fazer uma cesta básica, né? E já vai dar para ir e vir e poder também se articular de alguma forma para ganhar um pouco mais de dinheiro, porque esse é um valor reduzido, ainda mais para as famílias, né? Não é R$500 para 2, 3 pessoas. Normalmente numa casa se tem mais de 3 pessoas. Então é válido, é bom, é uma atitude louvável e que a gente tem que estar sempre pedindo mais. A gente tem que ter mais recursos, tem que ter mais auxílios em várias categorias. Algumas já pedem, já estipulam inclusive valores, já conseguiram aprovação de R$1.000, né, de R$1.000. E o que nós esperamos é isso, que todos os poderes, que quem puder, em todas as instâncias, apoiar esses auxílios, né, em nível federal, estadual e municipal, que sejam apoiados e a gente assina embaixo também. Vamos ficar acompanhando. Eliezer, mas agora eu caracterizo esse projeto como um grande desafio. Lembrando que o PDT era da base de apoio ao prefeito, ex-prefeito Firmino Filho, estava na base de apoio ao candidato Kleber Montezuma e, de certa forma, por mais que não tenha se manifestado como oposição ao prefeito Dr. Pessoa, mas historicamente é o que se espera. Não seria de se surpreender observando o PDT rumar para uma oposição. É muito difícil esse projeto sair, visto que a Prefeitura Municipal de Teresina tem assumido recentemente um discurso de que está quebrada. Vamos acompanhar, vamos saber se realmente o nosso parlamento vai ter a capacidade política, é claro, de se articular na tentativa de se garantir esse novo auxílio, visto que a Prefeitura sempre alega que vai mal das pernas. Faz sentido, Lívio Galeno. O que acontece? O vereador apresentou um indicativo de projeto de lei, porque é o tipo de matéria que ordena despesa. Então, o Legislativo não tem essa competência de ordenar despesas, apenas o Executivo. Então, é uma sugestão. O vereador sugere, o prefeito acata se quiser. E para o prefeito acatar esse tipo de medida econômica, de transferência de renda, é necessário se fazer um estudo, se estabelecer critérios, que públicos serão atendidos, a prefeitura tem um orçamento próprio que pode destinar, porque assim, no sentido prático, é claro que é bom você socorrer uma família em situação de vulnerabilidade, você promover a circulação de renda em um momento de crise, é claro que é bom, isso é um entendimento unânime, mas e as condições? O município tem dado como prioridade a situação da saúde, investimentos na saúde, reestruturar a rede, insumos, profissionais, logística para aplicação de vacina. Então, realmente, só o prefeito com a sua equipe econômica, secretário de finanças, para poder aceitar ou não esse tipo de medida. Ou seja, pesa esse fator da viabilidade, pesa o fator político que você colocou. Eliezer Rodrigues, muito obrigado pela sua participação, bom descanso para você, te encontro na segunda-feira aqui na Dia TV. Combinado, até segunda-feira, um ótimo final de semana a todos. João Magalhães, boa tarde para você, muito obrigado pela sua participação, viu? Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos, até a próxima semana.
Edna Maciel, boa tarde para você. Agora é o momento de mandar um abraço para o Rio de Janeiro, viu, Edna? Fica à vontade. Um abraço para todos que estão nos acompanhando aqui no Sistema O Dia de Comunicação no Rio de Janeiro e no Maranhão também, tá, Lívio? Coisa boa! Boa tarde para todos. Essa Edna é nacional e internacional. Obrigado, Edna, Eliezer e João. Política do Dia.